O grande e terrível dia do Senhor. Se não despertares agora, pode ser que durmas para sempre. O iminente juízo dos vivos em seu templo. Estudai o 9º capítulo de Ezequiel. Essas palavras se cumprirão literalmente, mas o tempo passa e o povo está adormecido. Manuscript Releases, volume 1, página 260. Se você crer que não vale a pena ouvir, pode compartilhá-lo com outro irmão na fé. O estudo a ser apresentado nesta ocasião será dirigido exclusivamente para os membros da Igreja Adventista. Sob diferentes maneiras, Satanás está tentando destruir o povo de Deus e forçar o Senhor a deixar seus filhos totalmente em suas mãos. Mas Deus precisa de homens e mulheres leais a seu serviço, que não se ajoelharão diante de Baal. Entretanto, com o passar dos dias, Deus está perdendo terreno por causa da fraqueza humana, em face de uma era de paganismo e modernismo inundando toda a Igreja. Uma igreja que sempre foi considerada como o povo da Bíblia, está agora se tornando furtivamente apenas mais uma religião neste mundo tenebroso, sem nada de novo e diferente a oferecer para salvar vidas humanas, mas alguns programas de celebrações pagãs embrulhados no cristianismo e cultos religiosos de aparência extravagante, que em sua descrição mais sincera, em alguns casos, parece mais um desfile de moda ou local de teatro, e não a distinta Igreja de Deus neste mundo. Porém, o mais lamentável é observar pessoas pagãs que conseguiram identificar nossa triste realidade e chegar à conclusão de que elas não veem a diferença entre ser um adventista do sétimo dia e ser um mundano. A atitude do mundo e da Igreja é muito semelhante e pior. O testemunho, às vezes, se torna melhor entre alguns mundanos do que entre o povo professo de Deus. A inspiração declara: está ganhando terreno no mundo a convicção de que os adventistas do sétimo dia estão dando à trombeta um sonido incerto, de que estão seguindo os caminhos dos mundanos. Testemunhos para Ministros, página 86. Melhor ser mundano e sincero, mas não um cristão hipócrita. Você já ouviu essa frase? Provavelmente sim, mas Deus ainda ama sua igreja e providenciou um plano para salvá-la. No entanto, Deus elaborou um plano mestre que provavelmente entra em contraste com o caminho dos homens. É lamentável ver muitos irmãos de nossa igreja deixando suas fileiras, porque eles sinceramente não encontram outra saída. Outros estão se separando da igreja e se retirando, amaldiçoando-a e condenando-a de diferentes formas. Outros se organizam em grupos separados da igreja e se afastam em lugares separados do resto de seus irmãos, como se isso fosse ordem de Deus para este tempo. E assim por diante, cada um procurando se salvar à sua maneira. Irmãos, o propósito de nosso estudo é deixar que os sinceros saibam através das autoridades celestiais, a lei e o testemunho de Jesus. Qual será a maneira que Deus usará para salvar sua última igreja nesta terra? Como Deus salvará todo adventista fiel, não obstante a tempestade mundana que está assolando nossa igreja? O que será daqueles fiéis que não se ajoelharam diante de Baal? Os estudos explicados foram concebidos para estar em harmonia com a Bíblia e o espírito de profecia. Estes estudos não se destinam a agradar a nenhum indivíduo ou grupo em particular, mas sim a apresentar o plano de Deus para salvar os fiéis que ainda vivem na igreja. Também lembramos que Satanás não descansará facilmente com tal admoestação e procurará de todas as maneiras evitar que você chegue à verdade e desperte de seu sono antes que seja tarde demais. Ele procurará semear dúvidas em sua mente e despertar ódio e fúria por parte de seus irmãos na fé, a fim de colocá-lo para sempre no sono. Ele o instigará por todos os meios possíveis, mas Deus é fiel a todos aqueles que confiam nele, e ele libertará os justos. Hoje, como nos séculos anteriores, a apresentação de qualquer verdade que reprove os pecados e erros dos tempos suscitará oposição. Todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. João 3:20.
Ao verem os homens que não podem sustentar sua atitude pelas Escrituras, decidir-se-ão muitos a mantê-la a todo transe, e com espírito mau, atacam o caráter e intuitos dos que permanecem na defesa da verdade impopular. É o mesmo expediente que tem sido adotado em todos os tempos. Elias foi acusado de ser o perturbador de Israel, Jeremias de traidor, Paulo de profanador do templo. Desde aquele tempo até hoje, os que desejam ser fiéis à verdade têm sido denunciados como sediciosos, hereges ou facciosos. O Grande Conflito, página 458. Durante o estudo, gostaríamos de lembrar que os números de páginas das citações do Espírito de Profecia são extraídos dos livros da biblioteca digital e que, certamente nos livros físicos, essa numeração pode ser diferente devido ao número de edições que existem hoje. O grande e terrível dia do Senhor na Igreja Adventista. A linguagem da Bíblia deve ser explicada de acordo com o seu óbvio sentido, a menos que seja empregado um símbolo ou figura. O Grande Conflito, página 598. Introdução. Como muitos países têm sua própria língua, da mesma forma, ao ler cuidadosamente a citação que acabamos de ler, a Bíblia também tem sua própria linguagem ou idioma. Uma língua que só pode ser compreendida pela mão do único que a pode interpretá-la, o Espírito Santo. E como toda língua tem suas regras gerais e gramaticais que devem ser respeitadas, usaremos o mesmo princípio no estudo da Escritura, pois não estamos lidando com a linguagem comum, mas com a linguagem do próprio Deus. A Bíblia é a Escritura de Deus, portanto, deve ser escrita na linguagem de Deus e não dos homens, e somente o Espírito da Verdade pode revelar sua interpretação. Com tal realidade, as faculdades e universidades teológicas que tentam interpretar as Escrituras pela lógica e outras ferramentas humanas estão longe de ser apropriadas. Assim, muitos irmãos depositam suas esperanças nos grandes homens de experiência e líderes da Igreja, pensando que eles têm a capacidade de interpretar as Escrituras, porque provavelmente passaram por um ciclo acadêmico em teologia bíblica ou instrução religiosa. Devido a este processo, a inspiração diz o seguinte: mas acautelai-vos de rejeitar o que é verdade. O grande perigo de nosso povo tem sido o de confiar nos homens e tornar a carne o seu braço. Os que não têm o hábito de examinar a Bíblia por si mesmos ou de pesar as evidências, confiam nos dirigentes e aceitam as decisões que estes fazem, e assim rejeitarão muitos as próprias mensagens que Deus envia a seu povo, se esses irmãos dirigentes não as aceitarem. Testemunhos para ministros, página 106. Irmãos, vocês estão convidados a serem pessoas que pesquisarão por si mesmos e não permitirão que outra pessoa decida por sua salvação, por negligenciar o estudo das Escrituras em espírito de oração, humildade e fé para serem levados a toda a verdade. Muitos serão culpados de rejeitar a verdade e perderão suas vidas. E a grande razão desta perda eterna é pelo simples fato de depositarmos nossa confiança nos grandes homens da Igreja. Assim foi que o povo judeu rejeitou a Cristo, e os católicos rejeitaram Martinho Lutero, os mileritas rejeitaram a irmã Ellen White, e muitos adventistas de hoje também. A Escritura diz: crede nos seus profetas, assim prosperareis, 2 Crônicas 20. 20 que é a promessa divina a toda alma sincera, que busca a Deus com um coração sincero. Nunca deixemos que se afaste de nossas mentes que é Deus quem escolhe seus profetas, e podemos estar certos de que quando Deus faz sua escolha, Ele escolheu a pessoa certa para ser seu porta-voz entre o céu e sua igreja. Mas muitas vezes estamos dispostos a acreditar em teorias ilusórias de paz e segurança ensinadas por muitos falsos mestres dentro de nossas fileiras, rejeitando em última instância a mensagem de Deus para as teorias humanas. O grande e terrível dia. Malaquias 4:5. Eis que eu vos enviarei Elias, o profeta, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Nesta conhecida passagem bíblica, descobrimos que Deus faz uma obra providencial enviando o profeta Elias, antes e não depois daquele dia.
As razões de Deus para enviá-lo mais cedo são óbvias. Este profeta deve vir para despertar a Igreja de Deus e prepará-la para que não pereça naquele dia. O versículo 6 do mesmo capítulo reafirma isto dizendo: Malaquias 4, 6. E ele converterá o coração dos pais para os filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com uma maldição. Evidentemente, deste profeta depende o destino da Igreja, e após sua proclamação, uma grande reforma deve ocorrer em Israel, a Igreja, para que todos os filhos sinceros de Deus possam ser convertidos ao Senhor e ser salvos do desastre iminente. Entretanto, todos os que se recusarem a ser salvos da maneira determinada por Deus, uma maldição cairá sobre eles, a morte eterna. Observem que esse dia, segundo Malaquias, é um grande dia, mas também um dia terrível. Mas como pode esse dia ser grande ou glorioso, e ainda assim terrível? A resposta a essa pergunta é óbvia. Para um grupo de professos é terrível, mas para outro grupo de professos é um grande dia. Isto é, enquanto para alguns é um dia de libertação, para outros é um dia de destruição, um dia terrível. Leia Mateus 25, 1 a 13, e você verá que é a mesma realidade, mas sob uma luz diferente. A Igreja, não o mundo, é representada pela figura de 10 virgens, divididas em 2 grupos, 5 sábias e 5 tolas. Quando era meia-noite, estavam todas dormindo. Note que estavam todas dormindo, mas alguém gritou fortemente e lhes disse que o noivo não estaria com elas. Porém, todas estavam dormindo. Quem foi que gritou fortemente às 10 virgens para despertá-las e fez o anúncio de que o noivo estava chegando? Obviamente, não foi o próprio noivo, porque então ele teria dito: Estou chegando, saia ao meu encontro. Mas a voz que foi ouvida disse-lhes: Eis que o noivo vem, saí-lhe ao encontro. Logicamente, as virgens acordaram um pouco antes da chegada do noivo, e evidentemente, alguém além das virgens estava acordado e notou a chegada iminente do noivo, fazendo assim com que todas as virgens se levantassem para que nenhuma delas ficasse dormindo na chegada do noivo. Entretanto, aquela meia-noite foi terrível para 5 delas e excelente para as outras 5. Note que a pessoa que as despertou não foi identificada em Mateus, mas Malaquias o identificou e declarou que ele é o profeta Elias, o terceiro e último profeta para o povo adventista. Contudo, nosso propósito não é tocar no assunto dos Elias que vieram no passado, e aquele que deveria ter chegado à Igreja Adventista, mas foi mencionado brevemente pela única razão de ser o personagem principal que vem anunciando o grande e terrível dia e preparando o povo para enfrentar o juízo na Igreja de Deus. O grande e terrível dia não estava na agenda de Cristo. Lucas 4:16 a 20. E ele chegou a Nazaré, onde fora criado, e segundo o seu costume, ele entrou na sinagoga no dia do Shabat e levantou-se para ler. E ali foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. E tendo aberto o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho para os pobres. Ele enviou-me dados de coração, para pregar libertação para os cativos e restauração da vista para os cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, para pregar o ano aceitável do Senhor. E ele, fechando o livro, o deu novamente ao ministro, e assentou-se, e os olhos de todos que estavam na sinagoga estavam fixos nele. Ao revelar sua agenda de trabalho em seu ministério messiânico, profetizado pelos profetas do Antigo Testamento e especialmente pelo profeta Isaías, Cristo se apresentou na sinagoga de Nazaré em um sábado em particular. Este era o lugar onde Jesus havia crescido e vivido a maior parte de sua vida, não sendo um lugar desconhecido para ele. Era a igreja onde ele adorava a cada sábado, junto com sua família, amigos, vizinhos e conhecidos, todos aqueles que o haviam visto crescer em estatura e sabedoria. Então, ele teve o privilégio de fazer a leitura bíblica naquele sábado, um privilégio concedido a visitantes de renome. Ao fazer a leitura, Jesus fez um anúncio solene e revelou a agenda de sua obra em sua primeira vinda à Terra, sua natureza benevolente de salvar e não punir a raça caída.
Jesus mesmo descreveu sua obra como alguém que vinha para curar, libertar, consolar e salvar a raça humana. Ao observar seu ministério nos evangelhos, podemos observar que sua obra tinha como centro a misericórdia benevolente de Deus para com o homem, concluindo assim sua obra com o ano da boa vontade do Senhor, o ano em que o Filho do Homem entregaria sua vida como oferta pela raça caída. Isso é uma clara evidência de que o propósito de Cristo em sua primeira vinda não era destruir e punir, mas, pelo contrário, estender salvação e saúde. Uma clara evidência disso é quando Cristo repreende um de seus discípulos que pediu que um grupo de samaritanos fosse castigado, pedindo que fogo do céu fosse derramado para destruí-los. Leia-se a seguinte citação, Lucas 9, 54 a 56. E quando os seus discípulos Tiago e João viram isso, eles disseram, Senhor, queres que ordenemos que desça fogo do céu para os consumir, assim como fez Elias? Mas ele, voltando-se, repreendeu-os e disse, Não sabeis de que tipo de espírito sois vós, porque o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E eles foram para outra aldeia. É claro que uma das muitas razões pelas quais os judeus de seu tempo o rejeitaram como Messias foi simplesmente porque Jesus não estava à altura das expectativas egoístas que há muito acalentavam. Um Jesus benévolo, pobre e sem aspirações terrenas não se encaixava em um povo faminto de vingança, de ódio e sedento de sangue. As Escrituras dizem que, como resultado, naquele sábado o expulsaram da sinagoga a fim de matá-lo num cume do monte. Lucas 4, 29 a 30. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cume do monte em que a sua cidade estava edificada, para poderem precipitá-lo dali. Mas ele, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. Quão curioso, Satanás tinha preparado os judeus para receber um Messias que seria severo para com os pagãos, porém fascinante para com seu povo. O mesmo não acontece hoje, onde Satanás nos levou a crer através de muitos falsos mestres que Jesus será severo para com os pagãos e fascinante para com seu povo? A paz e a segurança são pregadas pela Igreja, e a destruição para o mundo, quando na realidade o que está por vir é uma destruição súbita para todo descrente que afirma ser um filho de Deus, mas serve a Satanás. Agora, como na primeira vinda de Cristo, nenhum dia de vingança foi executado sobre seu povo, mas, ao contrário, foi permitido ao próprio povo colocar o Messias à morte. Recorreremos à profecia do profeta Isaías, que foi ungido por Deus para falar da intenção de Cristo para com este mundo. O grande e terrível dia nos lábios de Isaías. Isaías 61, 1 a 4. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor tem me ungido para pregar boas novas ao pobre. Ele tem me enviado para atar as feridas do dilacerado, para proclamar liberdade para os cativos e a abertura da prisão para aqueles que estão encarcerados, para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para confortar todos que pranteiam, para nomear aqueles que pranteiam em Sião, para dar-lhes beleza em lugar de cinzas, o óleo de alegria em lugar de pranto, a veste de louvor em lugar de espírito de opressão, para que eles possam ser chamados árvores de justiça, a plantação do Senhor, para que ele possa ser glorificado. E eles edificarão as ruínas antigas. Eles irão levantar escombros do passado e repararão as cidades devastadas, os escombros de muitas gerações. Deve-se notar que Isaías é um dos profetas mais messiânicos que qualquer outro profeta, e o parágrafo que acabamos de ler é precisamente uma profecia messiânica. Você notará que a citação que acabamos de ler fala de um dia de vingança, assim como um grupo de enlutados que, segundo os mestres judeus, representava o povo de Israel, mas que deveriam ser restaurados, e a aflição e o luto deveriam ser removidos para alegria e júbilo em vez de um espírito angustiado. Agora, olhando para a comparação do que Jesus disse em Lucas 4, 16 a 20, e o que Isaías 61, 1 a 4 está dizendo, surge a seguinte pergunta: por que Jesus não continuou lendo a profecia de Isaías, mesmo que a profecia não tenha terminado onde ele parou?
De acordo com Lucas 4, 16 a 20. A resposta é óbvia. A profecia de Isaías descreve as duas vindas de Jesus em um parágrafo, ou seja, a parte que Jesus leu em Lucas 4 diz respeito à obra benevolente e salvadora que Jesus ia fazer em sua primeira vinda, enquanto que a parte restante do parágrafo de Isaías 61, que Jesus não leu, mas que faz parte da mesma profecia, diz respeito à parte do dia da vingança, que Jesus vai realizar no futuro. Em outras palavras, a profecia de Isaías 61 está literalmente dividida em duas partes. A primeira parte que Jesus leu na sinagoga de Nazaré e que foi cumprida em sua primeira vinda. E a segunda parte de Isaías 61, que ainda não foi cumprida e que está reservada para o futuro próximo. A profecia de Isaías e o que Jesus não leu em Lucas. Lucas 4, 16 a 20. E ali foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. E tendo aberto o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho para os pobres. Ele enviou-me para curar os quebrantados de coração, para pregar libertação para os cativos e restauração da vista. Lucas 4, 16 a 20. E ali foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. E tendo aberto o livro, achou o lugar em que, e cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, para pregar o ano aceitável do Senhor. E ele, fechando o livro, o deu novamente ao ministro e assentou-se, e os olhos de todos que estavam na sinagoga estavam fixos nele. Isaías 61, 1 a 4. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor tem me ungido para pregar boas novas ao pobre. Ele tem me enviado para atar as feridas do dilacerado, para proclamar liberdade para os cativos e a abertura da prisão para aqueles que estão encarcerados, para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para confortar todos que pranteiam, para nomear aqueles que pranteiam em Sião, para dar-lhes beleza em lugar de cinzas, o óleo de alegria em lugar de pranto, a veste de louvor em lugar de espírito de opressão, para que eles possam ser chamados árvores de justiça, a plantação do Senhor, para que ele possa ser glorificado. E eles edificarão as ruínas antigas. Eles irão levantar escombros do passado e repararão as cidades devastadas, os escombros de muitas gerações. Esta profecia de Isaías havia criado uma esperança de vingança entre os judeus, mas não foi compreendida nem mesmo pelos professores da lei. No entanto, nós adventistas provavelmente também não temos uma compreensão clara deste evento. Voltando à segunda parte da profecia de Isaías 61, 1 a 4, a parte que ainda não foi cumprida. Listaremos os seguintes eventos e elementos que são descritos e que, portanto, devem ocorrer quando esta profecia for finalmente cumprida. Primeiro, o dia da vingança. Segundo, pessoas esclarecidas. Terceiro, lamentarão em Sião. Quarto, eles terão espírito de angústia. Quinto, eles serão chamados de árvores da justiça. Sexto, Deus se glorificará neles. Sétimo, eles reconstruirão as ruínas antigas. 7 elementos e eventos que ainda estão por vir em cumprimento da segunda parte de Isaías 61, 1 a 4. E agora, gostaria de convidá-los a raciocinar um pouco sobre estes 7 pontos listados. Primeiro, na cena de Isaías 2 há um dia de vingança, a ser executado por quem? Essa poderia ser uma pergunta razoável, certo? Bem, já que estamos tratando de uma profecia messiânica, então, logicamente, somente Cristo pode cumprir esta profecia, seja na primeira parte, que já foi cumprida em sua primeira vinda, ou também na segunda parte que ainda não foi cumprida, ou seja, este dia de vingança não é outro dia, mas quando Deus se vingar de todos aqueles que o traíram. A palavra vingança está intimamente relacionada ao ato de uma traição ou de alguém que traiu uma pessoa próxima e confiável, e é precisamente por isso que a atribuição da vingança é dada. Somos propensos a pensar que é Jesus quem executa esta vingança, pois estamos lidando com uma profecia messiânica, e somente ele pode cumpri-la. Para entender melhor o evento, recorreremos a outra citação do mesmo profeta em relação a este evento. A vingança de Deus. Isaías 63, 1 a 4. Quem é este que vem de Edom, de Bosra,
com vestes tingidas. Este que é glorioso no seu vestuário, avançando na grandeza da sua força? Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Por conseguinte, és tu vermelho em teu vestuário, e tuas vestes como aquele que pisa no lagar? Eu tenho pisado o lagar sozinho, e dentre os povos não houve ninguém comigo, porque eu irei pisá-los em minha ira e esmagá-los em minha fúria. E o sangue deles será salpicado sobre minhas vestes, e eu mancharei todo o meu traje. Porque o dia da vingança está em meu coração, e o ano de meus redimidos é chegado. Observe que o texto diz que suas vestes são vermelhas e foram manchadas no tempo do massacre dos Edomitas. O dia da vingança está em seu coração, indicando que a decisão de se vingar é irreversível. E de acordo com a citação inspirada, tudo isso se deve à maldade dos Edomitas. Mas alguém pode argumentar que esta citação inspirada está lidando com Edom e não com Israel? E é verdade. Mas tal suposição será esclarecida ao examiná-la com a lente de aumento da inspiração, como podemos ler no seguinte parágrafo. Gênesis 36, 8. Assim, Esaú habitou no Monte Seir. Esaú é Edom. Gênesis 25, 21 a 23 e 29 a 34. E Isaque intercedeu ao Senhor pela sua esposa, porque ela era estéril. E o Senhor ouviu a intercessão dele, e Rebeca, sua esposa, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela, e ela disse: Se é assim, por que sou eu assim? E ela foi consultar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações estão no teu ventre, e 2 tipos de povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais novo. E Jacó cozeu um ensopado. E Esaú veio do campo, e ele estava desfalecendo. E Esaú disse a Jacó: Dá-me de comer, rogo-te, desse ensopado vermelho, pois eu estou desfalecendo. Por isso, seu nome foi chamado Edom. E Jacó disse: Vende-me neste dia a tua primogenitura. E Esaú disse: Eis que eu estou a ponto de morrer, de que me serve essa primogenitura? E Jacó disse: Jura-me neste dia. E ele lhe jurou, e vendeu sua primogenitura a Jacó. Então Jacó deu a Esaú pão e ensopado de lentilhas. E ele comeu e bebeu, e se levantou e foi pelo seu caminho. Assim Esaú desprezou sua primogenitura. Com estas citações apresentadas, é claro e evidente que Esaú e Jacó representam 2 povos, mas que por certas circunstâncias ambos estão no mesmo ventre da mulher, ou seja, no seio da igreja, pois este é um tipo de dupla representação para hoje e ainda mais para o futuro. Como adventistas, acreditamos que o povo de Deus sofrerá os sofrimentos de Jacó, o que significa que se Jacó existe figurativamente agora, Esaú também deve existir, e como ambos não podem existir a menos que seus progenitores existam primeiro, então Rebeca deve representar a Igreja de Deus, uma mulher simbólica que deu à luz 2 filhos diferentes, apesar de serem gêmeos. Perceba que Esaú é um tipo de pessoa, e Jacó é outro tipo de pessoa, de acordo com o que Deus disse a Rebeca. 2 povos estavam em seu ventre. Por outro lado, Esaú, que também é chamado de Edom, são aqueles que por pouca coisa desprezam a honra de Deus de serem chamados de seus filhos, herdeiros, seus primogênitos por redenção. Para eles, satisfazendo seu apetite, agradando sua carne, é mais importante do que a sagrada honra de ser um primogênito de redenção. Por outro lado, temos um Jacó, desejando a todo custo obter o direito de primogenitura, embora o desejo de obtê-lo não fosse errado, a forma como ele o conseguiu foi errada. Entretanto, Deus teve pena dele e o fez passar por um processo de aperfeiçoamento e finalmente deu para os mais jovens o direito de primogenitura dos mais velhos. 2 povos no mesmo ventre, 2 povos na mesma igreja, lutando um com o outro, os esaúitas interessados em agradar sua carne, enquanto os jacobitas, com todos os seus defeitos, anseiam por uma glória melhor e celestial. A inspiração diz claramente que na Igreja Adventista do 7º dia há 2 grupos de pessoas com direções diferentes. Lemos o seguinte:
Ao mesmo tempo que o Senhor traz para a igreja os verdadeiramente convertidos, Satanás traz para sua comunhão pessoas não convertidas. Enquanto Cristo semeia a boa semente, Satanás semeia o joio. Duas influências oponentes se exercem continuamente sobre os membros da igreja. Uma influência opera a favor da purificação da igreja e a outra a favor da corrupção do povo de Deus. Testemunhos para Ministros, página 46. É evidente que Isaías 63, 1 a 4 diz que o dia da vingança sobre Edom é ao mesmo tempo o ano dos redimidos do Senhor. Portanto, se aqueles que morrem nesse dia de vingança do Senhor são os edomitas, logicamente, os redimidos do Senhor serão os jacobitas, isto é, Israel. Portanto, aqueles que traíram Deus são os esauítas, e por isso foram mortos nesse dia de vingança, enquanto Jacó sobrevive pela misericórdia de Deus. A irmã White afirma que na igreja existem dois grupos e que ambos estão em direções opostas. Alguns trabalham para purificar a igreja e o outro para corrompê-la, mas ambos estão na mesma igreja. Agora, pense no seguinte: com qual dos dois filhos você se identifica, caro ouvinte? Lembre-se de que há alguns que traíram sua comissão. No entanto, há outros que, embora sejam pecadores, perceberam sua condição deplorável e clamaram por perdão, esforçam-se para realizar uma verdadeira reforma e reavivamento para fazer uma profunda mudança de coração e alma, mas cometem erros e falhas lamentáveis. No entanto, permitem que Deus venha a modelá-los. Agora, Isaías 63, 1 a 4. Também diz que nenhuma das pessoas estava com o Senhor quando ele executou esse ato de vingança, indicando que nenhum ser humano vai participar quando esse dia de vingança for executado por Jesus sobre sua igreja. Concluímos este ponto dizendo que Esaú e Jacó são figurativamente todos os membros que compõem a Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas que estão divididos desde o ventre de sua mãe. Ou seja, eles não lidam uns com os outros e têm propósitos diferentes. Alguns servem a seus desejos carnais, mesmo estando ainda em casa, na igreja. E os jacobitas anseiam por obter o direito de primogenitura dos vivos redimidos. Jesus executará vingança sobre a igreja, especialmente sobre os edomitas, quando o tempo do juízo retributivo de Deus vier sobre seu povo. Isto é, quando Jesus descer como um vingador para realizar essa estranha obra, então os filhos de Deus, os jacobitas, serão totalmente livres para se revestir da justiça de Cristo. Voltaremos agora para os aspectos de Isaías 61, os enlutados que choram em Sião. Isaías 61, 2. Para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para confortar todos que pranteiam. Por que no local da vingança de Deus aparece um grupo de enlutados? A resposta é óbvia. Todo bom leitor das Escrituras perceberá que no mesmo versículo se trata de um dia de vingança, e pela lógica, esse dia de vingança deve causar mortes literais. Portanto, a morte causa luto entre aqueles que estão vivos. Mas a parte mais essencial é: quem são esses enlutados, de acordo com Isaías? Um exemplo simples é o seguinte: se meu vizinho morreu apesar de ser meu amigo, será difícil para mim lamentar, porque não foi minha família. Mas se foi meu irmão que morreu, então posso dizer que estou de luto pela morte de meu parente. Portanto, este grupo de enlutados deixados para trás no dia da vingança é o resultado da mortalidade daquele dia terrível, ou seja, eles estão de luto porque seus entes queridos morrem na vingança do Senhor. Irmãos carnais e espirituais, irmãs, pais, mães e filhos carnais e espirituais. Os amados que eram militantes, mas não fiéis na fé, que preferiam amar os prazeres da carne em vez de Deus, não obstante, eles militaram juntos, eram virgens tolas que não se preparavam com o óleo extra. Eram os Esaú modernos, que preferiam satisfazer seu apetite à custa da perda de sua primogenitura. Como esse tempo será triste! Portanto, concluímos este ponto afirmando que os enlutados são o grupo de sobreviventes que permanecem vivos após o juízo que Deus executa sobre a Sião moderna, a Igreja. Entretanto, uma pessoa pode argumentar que tudo isso não acontecerá na Igreja, mas no mundo. Ou seja,
figurativamente sobre a Igreja de Deus, onde a família espiritual será dividida, uns para a vida eterna e outros para a perdição eterna. Seguiremos agora para o próximo passo neste cenário: espírito angustiado. Jeremias 30. Ai de mim, pois aquele dia é grande, tal que nenhum é semelhante a ele. É o tempo da aflição de Jacó, mas dela ele será livrado. Daniel 12. 1. E naquele tempo, Miguel levantar-se-á, o grande príncipe que representa os filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação, tal qual nunca houve desde que existiu nação até aquele tempo. E naquele tempo, o teu povo será libertado, todos os que forem encontrados escritos no livro. Acreditamos que não há dúvida de que, como adventistas, acreditamos em um tempo de angústia que se aproxima rapidamente, o tempo da angústia de Jacó, que muito evidentemente se cumprirá em duas fases, a primeira fase que afetará diretamente os fiéis da Igreja Adventista do sétimo dia, e a segunda fase de forma indireta com a grande multidão que sairá da Babilônia na hora 1/10 até a segunda vinda de Jesus, como a inspiração testemunha nas seguintes citações. O povo de Deus será então imerso naquelas cenas de aflição e angústia descritas pelo profeta como o tempo de angústia de Jacó. Assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de tremor, de temor, mas não de paz. Por que se tem tornado macilentos todos os rostos? Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. E é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livrado dela. A noite de angústia de Jacó, quando lutou em oração para obter livramento da mão de Esaú, representa a experiência do povo de Deus no tempo de tribulação. O grande conflito, página 616. O início do tempo de angústia, ali mencionado, não se refere ao tempo em que as pragas começarão a ser derramadas, mas a um breve período, pouco antes, enquanto Cristo está no santuário. Eventos finais, página 146. Agora é o tempo de acumular tesouro no céu e pôr o coração em ordem, pronto para o tempo de angústia. Somente os que têm mãos limpas e coração puro resistirão no tempo da prova. Agora é o tempo para a lei de Deus estar em nossa mente, em nossa fronte e escrita em nosso coração. Primeiros Escritos, páginas 57 a 58. Observe que o tempo de angústia é dividido em duas fases. Um tempo pequeno, mas terrível, de angústia antes das pragas e do alto clamor, e outro tempo de angústia durante o alto clamor e as 7 últimas pragas. Por que a separação entre um tempo e outro? Por que é chamada o pequeno tempo de angústia e o outro período o grande tempo de angústia? A razão é óbvia: o pequeno tempo de angústia será sofrida pelos fiéis de Sião, a Igreja. Ou seja, os 144.000 que serão purificados no primeiro período. Mas a promessa de Daniel 12:1 é que Miguel se levantará para libertá-los. E Isaías 61:3 descreve-os como pessoas que estão saindo da angústia, mas lhes é prometida alegria ao invés de angústia. Uma promessa que se cumpre quando Miguel vem em seu auxílio para libertá-los. Devemos lembrar que Jacó, no tipo, passou sua angústia na noite de seu retorno a Canaã, por medo de encontrar seu irmão vindo contra ele, com o objetivo de matá-lo. Portanto, assim deve ocorrer também neste segundo cumprimento. Como nosso assunto não é tratar do tempo de angústia, mas do grande e terrível dia de Deus, que põe fim ao primeiro período de angústia. Assim, não iremos mais longe neste assunto, mas, em conclusão, tomaremos nota do seguinte ponto. É o grande e terrível dia do Senhor que põe fim ao tempo de angústia que os fiéis filhos de Deus devem viver segundo Isaías 61. Portanto, a matança que Jesus executa em Sião é aquela que põe fim ao pouco tempo de angústia e liberta os 144.000 para manifestar a glória de Deus ao mundo. Uma glória que será revelada no tempo do alto clamor por um testemunho às nações. Veja a seguinte citação. Isaías 61:3. Para nomear aqueles que pranteiam em Sião, para dar-lhes beleza em lugar de cinzas, o óleo de alegria em lugar de pranto, a veste de louvor em lugar de espírito de opressão, para que eles possam ser chamados árvores de justiça,
a plantação do Senhor, para que ele possa ser glorificado. Árvores de justiça, e reedificarão as ruínas antigas. Isaías 61:4. E eles edificarão as ruínas antigas. Eles irão levantar escombros do passado e repararão as cidades devastadas, os escombros de muitas gerações. É evidente que a este grupo que sobreviveu ao dia do Senhor é dada uma descrição especial. A Escritura diz que serão chamadas árvores da retidão. Por que árvores e não grama? Note que uma árvore e a grama são diferentes, como se diz nas seguintes citações. Isaías 40:7. A erva seca, a flor murcha, pois o Espírito do Senhor sopra sobre ela. Certamente o povo é erva. Aqui, Deus nos diz que as pessoas comuns são como a grama. Da mesma forma, são propensas a serem mais fracas. Na ordem natural, pode-se ver que a grama é frágil e tem mais tendência a secar do que uma árvore. Portanto, a grama representa o povo comum, e a árvore representa os líderes do povo, como pode ser visto na seguinte citação. Daniel 4:20 e 22. A árvore que tu viste, que cresceu e se fortaleceu, cuja altura alcançou o céu e cuja visão dava para toda a terra, cujas folhas eram belas, e o seu fruto abundante, e nela alimento para todos, sob a qual os animais do campo habitavam, e sobre cujos ramos as aves do céu tinham a sua habitação. És tu, ó Rei, que cresceste e te tornaste forte, pois a tua grandeza cresceu e alcançou o céu, e o teu domínio até os confins da terra. O profeta Daniel, ao interpretar o sonho de Nabucodonosor em relação à grande árvore que ele havia visto na visão, declara ao rei que esta árvore o representa como rei do Império Babilônico. Mas quem era este homem? A Escritura diz que ele era o rei da Babilônia, e não um mero rei, o mais alto rei do império mais poderoso da terra, tanto quanto o mundo conhecia naquela época. Portanto, de acordo com as Escrituras, a definição de árvore só pode ser atribuída a um líder de um país ou a um líder religioso, ao contrário da erva que representa o povo comum. Concluindo este ponto, e vendo que o próprio Deus chama aqueles que escapam do terrível dia de Deus de árvores de justiça, de acordo com Isaías 61:3-4, indica que estes não são outros senão os futuros líderes da Igreja triunfante, que viveram a angústia de Jacó e que sobrevivem ao terrível dia do Eterno, e que serão, portanto, reis e sacerdotes do Cordeiro no Monte Sião. Apocalipse 14:1 e 6. E eu olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo o nome de seu pai inscrito em suas testas. E na sua boca não se achou astúcia, porque eles estão sem culpa diante do trono de Deus. Verdadeiramente serão árvores de justiça que trarão justiça à terra, e por isso lhes é dado o privilégio de restaurar todas as antigas ruínas de acordo com o profeta Isaías. Quais antigas ruínas? Pense na coisa mais antiga que foi destruída. Rapidamente nossa mente nos levará ao Gênesis, como descreve a coisa mais antiga da história registrada. Em Gênesis, várias coisas foram demolidas, mas uma das mais importantes foi o Éden, o reino que Deus deu ao homem. O pecado destruiu a morada de Deus com o homem, e este, por sua vez, foi destituído de sua glória. No entanto, deve ser restaurado. Tudo isso sem ignorar outros elementos que caíram em ruínas, como a família e o casamento, que podem ser vistos rapidamente com a ação de Caim em relação a Abel. Outra ruína antiga foi o sábado e a morte. Meus irmãos, estamos no limiar onde todas as coisas serão restauradas. Deus pretende ter um povo puro e fiel, sem manchas ou rugas. Agora continuaremos nosso estudo sobre o grande e terrível dia do Senhor. Mas à luz de outros profetas bíblicos, observar-se-á como os outros profetas abordam o mesmo evento de uma forma tão perfeita que até mesmo os de compreensão mais lenta entenderiam. Isaías 61 mostrou um amplo vislumbre de tudo o que isto significa e se concentrou no que está por vir sobre Sião, sua igreja. Mortalidade, luto, libertação e glória para aqueles que sobrevivem em Sião. Mas por outro lado, Apocalipse 14.
1 revela quem é este grupo de sobreviventes que serão deixados em Sião com o Cordeiro, com os 144.000 santos vivos, que terão a missão de restaurar todas as coisas. Porém, antes que tudo isso possa acontecer, uma grande obra deve acontecer entre o povo de Deus agora, onde Deus irá escolher seus servos fiéis, que permanecerão firmes mesmo quando o céu e a terra forem destruídos em um colapso. Agora, vamos olhar à luz do profeta Joel na seguinte citação: trombeta e alarme. Joel 2, 1. Tocai a trombeta em Sião e tocai o alarme no meu santo monte. Tremam todos os habitantes da terra, porque o dia do Senhor vem e está próximo. Toque a trombeta em Sião e dê o alarme, 2 elementos usados para avisar e despertar. A trombeta era normalmente usada nos tempos do Antigo Testamento para chamar e avisar, ou para uma reunião solene de adoração, ou para avisar o inimigo sobre uma próxima guerra. Porém, era permanentemente usada por um vigia para avisar o exército sobre a chegada de um inimigo. Por outro lado, um alarme é um elemento usado para alertar quando se está distraído em outras atividades, ou simplesmente adormecido. Hoje em dia, todo mundo já usou um alarme para acordar em uma determinada hora específica. Mas note que o texto diz que ambos devem ser tocados em Sião. Por que em Sião? Por que não no mundo? Nossa igreja, ocupada com o propósito de admoestar o mundo e advertir sobre a grande calamidade que está por vir, procura impressioná-la de muitas maneiras e de muitos aspectos para que ela acredite em seu anúncio de advertência. Entretanto, Joel 2 não tem o mundo como sua prioridade, mas, pelo contrário, será observado que Joel está indicando o lugar onde a trombeta deve ser tocada, que é em Sião. A razão é óbvia. Parece que Sião é quem dorme e é distraído e se diverte com a mundanidade que o mundo lhe está oferecendo. Deus está pedindo que a trombeta seja tocada em sua igreja e a adverte que uma grande catástrofe está chegando sobre ela. No entanto, ele convida o vigia a soar seu alarme para que, de alguma forma, Sião seja despertada e preparada para enfrentar o inimigo. Quem é o inimigo para o qual a igreja deve ser despertada e preparada? O próprio profeta o descreve na seguinte citação, Joel 2:1, porque o dia do Senhor vem e está próximo. Joel 2:11, e o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque o seu campo é muitíssimo grande, pois ele é forte e executa a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá suportar? O exército em questão que vem e traz esta catástrofe não é o Papa de Roma, nem é o presidente dos Estados Unidos, nem é a lei dominical. Mas Deus, a quem o profeta Joel pergunta: quem será capaz de suportá-lo? Deus entende que se ele encontrar um povo em engano e adormecido, dificilmente será salvo. É por isso que Deus, em sua misericórdia, pede a seu vigia para tocar a trombeta e soar o alarme, pois de fato o terrível dia do Senhor chega a devastar Sião. Deus pede a seu povo que se desvie de seus maus caminhos antes que seja tarde demais. Ele pede a seus líderes que reconheçam sua voz e não continuem a enganar sua igreja. Somente uma verdadeira reforma e reavivamento pode nos ajudar a acordar deste sono catastrófico que trará ruína a muitos, a menos que acordemos antes que seja tarde demais. Precisamos de um reavivamento e de uma reforma que nos volte para o Senhor. Joel 2:12-13. Portanto, agora diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e com jejum, e com choro, e com pranto. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Pois ele é gracioso e misericordioso, tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Queremos reformar e converter o mundo, mas não estamos convertidos. Que ironia diante do universo e que insulto diante de Deus. O espírito de profecia confirma nossa deplorável condição. Está ganhando terreno no mundo a convicção de que os adventistas do sétimo dia estão dando à trombeta um sonido incerto, de que estão seguindo os caminhos dos mundanos. Testemunho para Ministros, página 86. Perceba que, como povo de Deus,
Os adventistas do sétimo dia estão dando um som incerto para a trombeta de Joel 2. Sião deveria estar sendo avisada, mas ao invés disso, uma mensagem de paz e segurança está sendo transmitida, e assim advertindo o mundo de sua destruição próxima, excluindo-nos como adventistas em um abrigo que, mais cedo ou mais tarde, será dissolvido. Levante-se a igreja e arrependa-se de suas prevaricações diante de Deus. Levantem-se os vigias e deem a trombeta sonido certo. É uma advertência definida que temos de proclamar. Deus ordena a seus servos: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Isaías 58:1. A atenção do povo precisa ser atraída. A menos que se possa fazer isto, todos os esforços serão nulos. Ainda que viesse um anjo do céu e lhes falasse, suas palavras não operariam mais benefício do que se ele estivesse falando ao frio ouvido de um morto. Mensagens escolhidas. Volume 1, página 126. Se há um tempo que devemos acordar, esse tempo é agora. Os vigias não podem mais dormir se há um tempo em que você e eu podemos fazer algo pela nossa igreja. Esse tempo é agora. É preciso falar, é preciso advertir, é preciso chorar e suspirar. É preciso dar um som certo à trombeta para anunciar à casa de Jacó suas rebeliões. Mas quem representa a casa de Jacó? É óbvio que é a igreja que Deus tem no presente, a igreja adventista do sétimo dia, o Israel de hoje. Jacó é Israel. O profeta Joel conclui a parte do chamado com o seguinte convite. Joel 2:15-17. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene. Reuni o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam os seios. Saia o noivo de sua câmara e a noiva do seu recinto. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o governem. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Irreversivelmente, uma grande reforma e reavivamento deve vir como resultado do chamado de Deus, convidando a uma sincera conversão de coração. Os guardas são novamente instados a tocar a trombeta em Sião, e o soar desta segunda trombeta que se pede para ser tocada é para trazer uma verdadeira reforma entre o povo de Deus hoje, mas deve ser antes que o dia em que o Senhor venha sobre sua igreja. Quantos ouvirão a voz de Deus chamando sua igreja? Quantos serão convertidos antes que seja tarde demais? Em breve, muito em breve, Deus visitará seu povo para fazer uma estranha obra, como afirma a citação a seguir. Isaías 28:21. Porque o Senhor levantar-se-á como no monte Perazim. Ele estará furioso como no vale de Gibeão, para que ele possa fazer sua obra, sua estranha obra, e fará acontecer seu ato, seu estranho ato. Não faz parte do caráter de Deus destruir, eternamente, antes do pecado vir à existência. Deus estava sempre envolvido na criação. E como Criador, Ele trouxe à existência todas as coisas que existem, tanto as que vemos como as que não vemos, mas é contra sua natureza destruir, e ainda mais condenar seu povo escolhido com a destruição. É como quando um pai é obrigado a tirar a vida de seu filho. Seria um ato extremamente difícil, algo extremamente estranho, e dificilmente um pai seria capaz de cumprir tal exigência, exceto para Abraão. No entanto, a inspiração nos declara que Deus deve fazer esse trabalho, mesmo que pareça incomum e estranho a Deus, como a nós. Não parece estranho que Deus seja capaz de tirar a vida das criaturas criadas por Ele mesmo, tal como você e eu? No entanto, Ele o fará. A irmã White diz o seguinte: os lugares vagos nas fileiras serão preenchidos pelos que foram representados por Cristo como tendo chegado na hora 1/10. Há muitos com quem o Espírito de Deus está lutando. O tempo dos juízos destruidores da parte de Deus é o tempo de misericórdia para aqueles que agora não têm oportunidade de aprender o que é a verdade. O Senhor olhará para eles com ternura.
Seu coração compassivo se enternece, e a mão do Senhor ainda está estendida para salvar, enquanto a porta é fechada para os que não querem entrar. Será admitido um grande número de pessoas que nestes últimos dias ouvirem a verdade pela primeira vez. Eventos finais, página 182. Leia muito bem a citação acima. A partir desta citação, aprendemos o seguinte: 1. As fileiras da igreja serão reduzidas. 2. Os convertidos da hora undécima preencherão as fileiras vazias. 3. Os juízos destrutivos de Deus estão chegando para aqueles que conheceram a verdade, mas foram infiéis, na igreja. 4. Haverá outra oportunidade de salvar aqueles que estão fora em outras igrejas e no mundo, mas na hora undécima. 5. A porta da graça se fecha em duas fases. Primeiro para a igreja que conhecia a verdade e segundo para o mundo. A partir desta citação, aprendemos estes 5 pontos importantes. A igreja deve esquecer a ideia de que ela será julgada em conjunto com o mundo pagão. Esta declaração não tem fundamento nas Escrituras, muito menos no espírito de profecia. Pelo contrário, lemos a seguinte declaração inspirada: assim, no grande dia da expiação final e do juízo de investigação, os únicos casos a serem considerados são os do povo professo de Deus. O julgamento dos ímpios constitui obra distinta e separada e ocorre em ocasião posterior. É tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E, se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? O Grande Conflito, página 480. Solenes são as cenas ligadas à obra final da expiação. Momentosos, os interesses nela envolvidos. O juízo, ora, se realiza no santuário celestial. Há muitos anos esta obra está em andamento. Breve, ninguém sabe quão breve, passará ela para os casos dos vivos. Atualmente, mais do que em qualquer outro tempo, importa a toda a alma atender à admoestação do Salvador. Vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Se não vigiares, virei a ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. O Grande Conflito, página 490. Se o juízo dos mortos no santuário celestial é exclusivamente para o povo de Deus e não para os ímpios do mundo, o que nos faz pensar que o juízo dos vivos, que ainda está por vir, estará em conjunto com os ímpios? Essa afirmação não tem apoio bíblico, mas é um argumento teórico dos homens carnais. Voltando para os nossos pontos em questão, será observado que os julgamentos destrutivos de Deus sobre aqueles que sabiam a verdade de acordo com a citação dos eventos finais, página 182, é o que fecha a porta da graça a todos que conheceram a verdade, mas não a praticaram em suas vidas. Agora, como é possível que a graça seja terminada para aqueles professos que não praticam a verdade? Há apenas 2 maneiras de acabar com a esperança de ser salvo pela graça de Cristo. A primeira lemos em Eclesiastes 9, 4-5. Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque um cão vivo é melhor do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco terão eles alguma recompensa, mas a sua memória é esquecida. Quando Cristo deixa o santuário para sempre, diz o testemunho de Jesus: era impossível serem derramadas as pragas enquanto Jesus oficiava no santuário, mas, terminando ali a sua obra e encerrando-se a sua intercessão, nada havia para deter a ira de Deus, e ela irrompeu com fúria sobre a cabeça desabrigada do pecador culpado, que desdenhou a salvação e odiou a correção. Primeiros Escritos, página 280. Evidentemente, existem 2 maneiras para que a graça termine para o ser humano. Primeiro, segundo Eclesiastes, é pela morte. E o segundo caminho é quando Jesus deixa o santuário para sempre e não mais intercede pela humanidade, segundo a inspiração. Portanto, a porta da graça deve primeiro ser fechada para todas as pessoas desleais e infiéis que estão agora militando na igreja adventista,
Contudo, como Jesus é o único que pode a vingança sobre os traidores, é evidente que Jesus deve fazer uma pausa no santuário celestial para purificar sucessivamente o santuário terrestre, sua igreja. Este trabalho deve ser realizado durante quase meia hora profeticamente, ver Apocalipse 8. 1. Diferentes profetas chamam este evento de forma diferente. Alguns o chamam de separação dos peixes maus, a separação das virgens tolas, a separação do joio do trigo e muito outros. Deus não pode permitir que pessoas não convertidas cheguem à fase triunfante da igreja para continuar a profanar seu santo nome. Deus planeja ter uma igreja sem manchas e sem rugas no tempo do alto clamor, e não uma igreja contaminada com o joio. Portanto, o grande e terrível dia do Senhor é tirar a vida de cada filho de Deus que tenha transgredido a verdade. Deus não tem outra alternativa senão privar-lhe da vida como consequência de seus atos e preservar somente a vida dos fiéis. Desta forma, a porta da graça será fechada para muitos daqueles que professam ser adventistas do sétimo dia, mas que não vivem a verdade que professam. Mas a citação nos diz que a porta ainda permanecerá aberta para aqueles que não ouviram a verdade até aquele momento. Todas as pessoas mundanas que não estão na igreja hoje, mas que responderão ao chamado de Deus na hora undécima, a última hora. Estes ocuparão os lugares daqueles que devem ser eliminados por Deus por causa de suas apostasias. Quem executará a matança? Citamos as seguintes citações: Mateus 13:40 e 1-42. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que escandaliza, e os que praticam a iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. A citação é precisa. Este trabalho é colocado nas mãos dos anjos, mas Deus afirma que o trabalho de separar o joio será feito em seu reino, ou seja, sua igreja. Novamente, lemos na seguinte citação: a obra de separação é dada para os anjos de Deus, e não entregue nas mãos de qualquer homem. Testemunho para Ministros, página 47. Portanto, evidências após evidências nos indicam que Deus limpará seu campo, e que todo o joio que o inimigo semeou em sua igreja deve ser arrancado. Isto é, que deve perecer completamente. No entanto, não devemos esquecer que este trabalho jamais será feito por qualquer instrumentalidade humana. É, portanto, obra exclusiva dos anjos de Deus, que será executada no tempo da colheita dos vivos, primeiro pelo reino de Deus, ou seja, por sua igreja nesta terra. Agora fazemos a seguinte pergunta: o campo é a igreja ou o mundo? Para responder a essa pergunta, vamos recorrer à Bíblia e ao espírito de profecia nas seguintes citações. Mateus 13:36. Então Jesus, despedindo a multidão, entrou na casa, e vieram até ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. Mateus 13:36. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, mas o joio são os filhos do perverso. O campo, disse Cristo, é o mundo. Precisamos, porém, entender isto como significativo da Igreja de Cristo no mundo. Parábola de Jesus, página 30. Evidentemente, à luz da inspiração, o campo é a Igreja de Cristo neste mundo, e é exatamente onde o trabalho de separação terá seu efeito de forma direta. Verdadeiramente, este trabalho deve ser uma obra estranha da parte de Deus, e deve ser executado algum tempo antes que o alto clamor seja proclamado ao mundo inteiro. Deus pretende ter uma igreja purificada, sem manchas ou rugas. Agora, esta forma de agir da parte de Deus deve parecer estranha? Este tipo de trabalho já foi feito por anjos no passado? Há exemplos verdadeiros na história sagrada de eventos especiais de juízo executados pelos anjos do céu. Entre eles, podem ser notados: 1. A destruição dos primogênitos do Egito em Êxodo 12:29, pelo anjo do Senhor. 2. Os anjos destroem Sodoma e Gomorra. Gênesis 19:13. 3. Muitos morrem em Jerusalém pelas mãos de um anjo de Deus. Segundo Samuel 24.
4. Um anjo matou 185.000 assírios em uma noite, segundo Reis 19:35. Deus revela em Mateus 13 que seus anjos estarão encarregados da obra de destruição dos ímpios que Satanás trouxe para a igreja. E quando esta obra for finalmente executada, a igreja estará pronta para a última grande batalha contra o dragão, o falso profeta e a besta. Deus terá uma igreja triunfante fora da corrupção e da apostasia deste mundo. A inspiração diz, Mateus 13:40 e 1-43. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que escandaliza e os que praticam a iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Revestida da armadura da justiça de Cristo, a igreja deve entrar em seu conflito final. Formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras. Cânticos 6:10. Deve ela ir a todo o mundo, vencendo e para vencer. A hora mais difícil da luta da igreja com os poderes do mal é a que imediatamente precede o dia do seu livramento final. Profetas e Reis, página 372. De acordo com as citações que acabamos de ler, a igreja terá que enfrentar seu conflito final, seu último conflito nesta terra. Mas a inspiração afirma que ela entrará, formosa como a lua, e brilhante como o sol, e formidável como um exército com bandeiras. Ela sairá vitoriosa. Ela venceu o pecado, e, consequentemente, não há mais pecadores em seu meio. Portanto, sua vitória está garantida, e sua libertação é firme por parte de Deus. Em sua boca não há engano, pois são sem mácula para Deus e para o Cordeiro. Esta é a verdadeira condição que a igreja adquirirá antes de seu último grande conflito na terra. Portanto, Deus certamente terá uma igreja pura e sem pecado, antes que o forte clamor chegue e se manifeste. Deus cumprirá sua promessa à igreja. Ele não permitirá que ela permaneça impura para sempre, mesmo quando o próprio Deus for obrigado a fazer essa obra estranha e contra sua natureza de remover os rebeldes em seu meio. A inspiração declara na seguinte citação: O Senhor operará para purificar sua igreja. Digo-vos com verdade que o Senhor está prestes a virar e transtornar as instituições chamadas pelo seu nome. Justamente quão cedo começará esse processo purificador, não posso dizer, mas não será protelado por muito tempo. Aquele que tem em sua mão o crivo de joeirar, purificará seu templo de toda a impureza moral. Limpará completamente sua eira. Deus tem uma controvérsia com todos os que praticam a mínima injustiça, pois assim procedendo, rejeitam a autoridade de Deus e põem em perigo seu interesse na expiação, a redenção que Cristo efetuou para todo o filho e filha de Adão. Testemunho para Ministros, página 372. Note que Deus de fato não ficará de braços cruzados vendo sua igreja mergulhada na apostasia. De fato, Deus trabalhará e purificará seu povo, cujo trabalho transtornará todas as instituições que levam seu nome. De fato, diz que o Senhor limpará seu templo e o purificará completamente. É por isso que todos aqueles que deixam a igreja ou a chamam de Babilônia e se separam dela e não entram mais em contato com ela, argumentando que ela é corrupta, não estão realmente cumprindo a ordem de Deus. A Escritura diz: chore alto e avise seu pecado, toque a trombeta em Sião, toque o alarme e anuncie sua rebeldia, com o propósito de levá-los ao arrependimento. No entanto, muitos preferem abandonar e deixar a igreja afundar em sua miséria. Abandonar a igreja é, portanto, a ruína, mas calar-se, mesmo com todas as abominações que são praticadas no meio dela, é participar da destruição junto com o joio. É por isso que Deus nos deixou provas suficientes para saber como e quando este processo de purificação deve ocorrer em nossa igreja. A responsabilidade de todo vigia é não ficar calado com tal catástrofe em vista.
Diferentes profetas bíblicos deram um nome a este evento que todo o céu está interessado em que todo adventista saiba, para não ser apanhado de surpresa. Observe o seguinte: muitos profetas falaram deste evento. Pedro o chama de um dia de julgamento que começará na casa de Deus. Primeiro, Pedro 4,17. Em Amós, é o dia de morte e de espada entre Israel, ou seja, sua igreja, e não o mundo. Amós 9, 9 a 10. Isaías chama isso de um dia de matança. Isaías 66, 16. A irmã White o chama o dia de purificação para sua igreja. Os dias de purificação da igreja estão chegando rapidamente. Testemunhos, volume 5, página 79. Isaías, mais uma vez, o chama de o dia de vingança. Isaías 63, 4. E Ezequiel o chama de o dia de rejeição dos ímpios. Ezequiel 20, 37 a 38. Mateus o chama de o tempo da colheita em seu reino. Mateus 13, 30 a 40 e 1 a 43. Agora, em nossas mentes, pode haver muitas perguntas a respeito deste evento, pois Satanás tem estado muito ocupado conosco em outros assuntos, e não temos prestado muita atenção a tudo o que os profetas dizem. Mas Deus não é um homem que erra, nem um filho do homem que deve se arrepender. E é por isso que ele decidiu avisar antecipadamente sobre o que em breve fará a sua igreja. Por causa disso, Deus envia um mensageiro para preparar o caminho em sua igreja antes que isso ocorra em nossas fileiras. A Escritura diz que o profeta Elias deve ser o mensageiro que deve vir antes do grande e terrível dia. Caso contrário, o Senhor ferirá a igreja com uma maldição de morte eterna. Entretanto, como o propósito de Deus não é destruir, mas salvar para que nenhum pecador se perca, então, ele realiza seu último ato em nome dos sinceros que ainda permanecem fiéis no meio da apostasia. Malaquias afirma o seguinte: um mensageiro, antes de uma visita repentina ao templo terrestre? Malaquias 3, 1 a 5. Eis que eu enviarei o meu mensageiro, e ele preparará o caminho diante de mim. E o Senhor, a quem vós buscais, virá de repente ao seu templo, até o mensageiro do pacto, em quem vos deleitais. Eis que ele virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá permanecer no dia da sua vinda? E quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do refinador e como o sabão dos lavandeiros. E ele se assentará como refinador e purificador de prata. E ele purificará os filhos de Levi, e os purgará como ouro e como prata, para que eles possam oferecer ao Senhor uma oferta em justiça. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e eu serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que oprimem os trabalhadores em seus salários, a viúva e o órfão, e que desviam o estrangeiro do seu direito. E não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Ouça a citação acima cuidadosamente e vamos analisar os seguintes eventos e aspectos nesta citação. Primeiro, um mensageiro deve vir para preparar o caminho antes da vinda do anjo do pacto. Este anjo é Jesus. Verso 1. Segundo, a vinda do Senhor aqui descrita é súbita e de repente. Verso 1. Terceiro, a vinda do Senhor aqui descrita é para seu templo, isto é, para sua igreja e não para o mundo. Verso 1. Quarto, sua vinda aqui descrita é para julgamento e destruição em seu templo, e quem será capaz de suportar? Verso 1. Quinto, sua vinda é também para purificar os filhos de Levi, seus ministros na terra, ou seja, os 144.000 que não terão enganos em suas bocas. Verso 3. Sexto, que somente após serem purificados é que a igreja poderá apresentar um culto aceitável a Deus. Verso 4. Sétimo, que ele punirá todos os não convertidos de Judá, isto é, a igreja, e os castigará com a destruição. Verso 5.
7 eventos e aspectos são descritos nesta leitura de Malaquias. Agora, mais do que nunca, precisamos remover de nossas mentes as restrições que o homem nos colocou e ver a palavra de Deus em sua verdadeira natureza, respeitando sua linguagem e aceitando-a como está escrita. Note que a inspiração diz que um mensageiro deve vir para preparar o caminho do Senhor antes que ele venha ao seu templo. Alguém pode argumentar que este evento está no templo celestial e não na igreja na terra? Ao qual faríamos as seguintes perguntas: se é o templo celestial, por que um mensageiro deve vir preparar o caminho lá? Isso significa que Deus teria que enviar um mensageiro ao santuário celestial antes que Jesus viesse ao templo celestial? A pergunta seguinte é: se for o templo celestial ao qual Malaquias se refere, significa então que os filhos de Levi estão lá adorando? E, portanto, eles devem ser purificados ao entrar Jesus? Ou seja, eles entram no templo impuros antes que Jesus entre para purificá-los. Não esqueçamos que, quando no templo literal aqui na terra, ninguém podia entrar impuro e viver. E disse impuro porque é o Senhor quem os purifica ao chegar em seu templo, indicando que antes que o Senhor chegasse, eles estavam impuros dentro do santuário. E se isso é verdade, quando chegaram ao santuário celestial impuros? Considerando que, segundo o versículo 4, tão logo eles são purificados, oferecerão uma oferta aceitável de adoração, isso nos diz que são adoradores vivos com os quais Malaquias está tratando, e não mortos. A última pergunta é: Malaquias 3:5 diz que neste santuário havia feiticeiros, adúlteros, mentirosos, estelionatários, e que Jesus os submeterá a um julgamento. Agora, como é que esses personagens dessa categoria chegaram ao santuário celestial, se é que Malaquias se refere ao templo celestial literalmente? Irmãos e irmãs, não percamos de vista que este evento ocorre quando Jesus vem para julgar seu templo terreno. Esse templo terreno que se chama igreja. No entanto, essa vinda não pode ser também a primeira vinda de Cristo, porque Jesus não veio para julgar naquele tempo, mas para salvar o pecador. Como foi observado no início deste estudo. No entanto, este evento que Malaquias descreve é o mesmo evento do qual Jesus advertiu em Marcos 13:35. Devemos vigiar porque não sabemos a que hora virá o Senhor da casa, ou do templo, ou da igreja. Como adventistas, conhecemos muito bem sobre a segunda vinda pública de Cristo, que será um evento glorioso e que todo olho o verá de acordo com Apocalipse 1:7, um evento formidável que traz como fim recolher seu povo. Mas sabemos muito pouco sobre a vinda súbita do Mestre a seu templo na terra. Estamos quase iguais ou piores do que os judeus por não conhecer o tempo da visitação de Deus, mesmo quando Jesus mesmo disse que devemos vigiar e orar. Essa vinda é tão súbita ou secreta que o próprio Jesus disse que ninguém sabia a hora, nem o dia, nem mesmo os próprios anjos que serão os encarregados de fazer a colheita e executar o julgamento. Portanto, essa vinda é a mesma a que se refere Malaquias 3:1-5 e muito diferente da segunda vinda pública que, como adventistas, esperamos. Esta é uma vinda secreta de Cristo, exclusivamente para um juízo na igreja, seu templo terrestre. Outros têm entendido mal, como os adventistas. Muitas vezes, outras igrejas têm sido criticadas por acreditarem em uma vinda secreta. No entanto, é bíblica. Embora as igrejas acreditem que essa vinda levará a Igreja de Deus ao céu em um arrebatamento, quando a Bíblia diz claramente que é exclusivamente para julgar em seu templo e remover os não convertidos de suas fileiras. Portanto, o trabalho de purificação será feito pelo próprio Jesus junto com seus anjos, a fim de purificar seu povo e prepará-lo para enfrentar a última batalha contra o dragão, o falso profeta e a besta. Mas quem é o mensageiro que vem antes do dia de Deus para preparar seu templo? O profeta Malaquias 4:5 diz que é Elias, o profeta. Meus irmãos, isto provavelmente soa muito estranho e complexo, mas não devemos esmorecer. Deus iluminará toda a alma sincera que deseja ser salva no caminho de Deus. No entanto, devemos humilhar o eu humano e deixar Cristo fazer sua obra em nós.
A maneira que Deus escolheu para proceder não deve parecer estranha. O Senhor, ao longo dos tempos, fez muitas vindas repentinas à terra, e, para mencionar alguns exemplos, lembrarei os seguintes eventos. Primeiro, quando ele ia destruir Sodoma e Gomorra, o próprio Jesus conversou com Abraão e comeu em sua tenda antes de executar o juízo. O próprio Abraão intercedeu perante o Senhor em nome daquelas duas cidades. Segundo, Jacó lutou uma noite com uma pessoa antes de encontrar seu irmão. Ao amanhecer, ele reconheceu que era o próprio Senhor com quem ele havia lutado a maior parte da noite. Terceiro, os 3 hebreus encontraram Jesus na fornalha ardente, e Nabucodonosor foi testemunha quando disse ter visto o Filho de Deus com os 3 homens fiéis. E assim por diante, Paulo encontrou Jesus no caminho de Damasco. Não deve parecer estranho que Jesus visite um mundo que ele criou e que lhe pertence pela criação e redenção. Um proprietário de terras pediria permissão para visitar sua propriedade a qualquer momento que desejasse? Entretanto, a fim de compreender a natureza desta visita de Cristo à sua igreja, convido-o a ir à inspiração da irmã White na seguinte citação: "Estamos esperando e vigiando pelo retorno do Mestre, que deverá trazer o amanhecer, a menos que vindo repentinamente nos encontre dormindo." A que tempo isso se refere? Não à manifestação de Cristo nas nuvens do céu para encontrar um povo adormecido. Não. Mas ao seu retorno, após haver ministrado no lugar santíssimo do santuário celestial, quando ele retira seu traje sacerdotal e cobre-se com vestimentas de vingança, e quando é expedida a ordem: "Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda." Quando Jesus deixar de interceder pelo homem, os casos de todos estarão decididos para sempre. Este é um tempo de ajuste de contas com seus servos. Testemunhos para a Igreja, volume 2, páginas 190 a 191. A inspiração separa claramente as duas vindas, uma quando ele vem em seu esplendor no céu, e a outra quando ele vem para executar a vingança, quando seus servos devem prestar contas a ele. Isto é, os servos que Deus tem sobre esta terra, sua igreja. São os servos de Deus que devem prestar contas a ele nesta vinda. Então, Malaquias diz de forma clara e óbvia que a vinda de Jesus deve ser para seu templo, e não para o mundo. É em sua igreja que seus servos devem ser encontrados. Esta vinda à sua igreja ocorre à meia-noite, como descrito em Mateus 25, 1 a 13, enquanto a segunda vinda gloriosa e pública ocorre ao anoitecer, de acordo com a citação que acabamos de ler. Cada estudante das Escrituras observará que Mateus 24 descreve em detalhes o evento da segunda vinda de Cristo ao mundo. Mas no capítulo 25, o mesmo autor descreve em detalhes a vinda de Cristo à sua igreja, representada por 10 virgens. Assim, enquanto Deus se prepara para visitar a terra para executar o juízo sobre os ímpios entre seu povo, a igreja em sua apostasia, por outro lado, se prepara para ir com o Senhor para o céu. Que contraste e que terrível decepção em vista! Devemos acordar antes que seja tarde demais. O Senhor está vindo de repente à sua igreja para executar o juízo sobre o joio e aqueles que negaram seu nome e ainda assim se chamam adventistas do 7º dia serão eliminados, diz o Senhor. Vi que o Senhor, em juízo, andará no fim do tempo pela terra. As terríveis pragas começarão a cair. Então, os que desprezaram a palavra de Deus, os que a tiveram em pouca conta, andarão de mar a mar e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Eventos finais, página 234. Note que a irmã White viu em visão Jesus andando sobre a terra, no fim do tempo, e além disso, isso deve acontecer antes que as 7 pragas caiam sobre a terra. Alguém pode questionar se esta é a segunda vinda de Jesus? Entretanto, lembre-se que na segunda vinda de Jesus, ele não andará na terra. O apóstolo Paulo é claro ao dizer que Jesus permanecerá no céu. 1 Tessalonicenses 4,17.
E, além disso, a serva do Senhor está vendo-o algum tempo antes que as 7 pragas caiam sobre o mundo. Como é maravilhoso o espírito dos profetas, todos eles se entrelaçam em uma linha do tempo sem contradição. Agora, eu quero encaminhá-los a um último profeta do Antigo Testamento que nos dá uma imagem ainda mais clara deste juízo que Deus executará em sua igreja muito em breve. Convido-os a ler com muito cuidado o livro do seguinte profeta: A Poderosa Profecia de Ezequiel, capítulo 9. Ezequiel 9, 1 a 11. Ele gritou também em meus ouvidos com alta voz, dizendo: Fazei com que os intendentes sobre a cidade se aproximem, cada homem com as suas armas destruidoras em sua mão. E, eis que 6 homens vinham do caminho do portão mais alto, que fica em direção ao norte, e cada homem com uma arma de massacre em sua mão, e um homem entre eles estava vestido de linho, com um tinteiro de escritor ao seu lado. E eles entraram e se colocaram ao lado do altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se elevou acima do querubim, sobre o qual estava, até a soleira da casa. E ele clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escritor ao seu lado. E o Senhor lhe disse: Vá pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e põe uma marca sobre as testas dos homens que suspiram e choram por causa de todas as abominações que são feitas em seu meio. E para os outros, disse ele ao meu ouvir: Ide após ele através da cidade e feri. Não poupe o vosso olho, nem tendes pena. Matai totalmente velhos e jovens, donzelas e crianças pequenas, e mulheres. Mas não chegueis perto de nenhum homem sobre o qual estiver a marca. E começai pelo meu santuário. Então eles começaram pelos homens anciãos que estavam diante da casa. E ele lhes disse: Profanai a casa e enchei os átrios de mortos. Vai adiante. E eles foram, e feriram na cidade. E sucedeu que, enquanto eles os estavam matando, e eu fui deixado, caí sobre a minha face e clamei, e disse: Ah, Senhor Deus, tu destruirás todo o resíduo de Israel no derramar da tua fúria sobre Jerusalém? Então ele me disse: A iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande, e a terra está cheia de sangue, e a cidade cheia de perversidade. Porque dizem: O Senhor abandonou a terra, e o Senhor não vê. E quanto a mim também, meu olho não poupará, nem terei pena. Mas eu recompensarei o caminho dele sobre sua cabeça. E eis que o homem vestido de linho, que tinha o tinteiro ao seu lado, reportou ao assunto dizendo: Eu tenho feito como tu me ordenastes. Agora, vamos avaliar os seguintes eventos e aspectos deste capítulo específico. Precisamos meditar muito profundamente sobre esta passagem bíblica. Sequências dos eventos de Ezequiel. 9. Primeiro, a destruição é anunciada na cidade de Jerusalém. Verso 1. Segundo, a glória de Deus se move para a porta exterior, entrada do templo. Verso 3. Terceiro, um selamento somente para aqueles que suspiram e choram por causa das abominações na cidade. Verso 4. Quarto, após o selamento, há um massacre para aqueles que não foram selados. Versos 5 a 8. Quinto, a morte é geral, independentemente da idade, sexo. Aspectos de Ezequiel. 9. Primeiro, os executores. Segundo, a cidade de Jerusalém. Terceiro, as armas de destruição. Quarto, um homem vestido de linho. Quinto, o tinteiro de um escrivão. Sexto, uma marca de proteção em sua testa. Sétimo, aqueles que suspiram e choram. Oitavo, jovens e virgens. Crianças e mulheres. Nono, o santuário. Décimo, os anciãos traidores. Alguém pode afirmar que esta profecia foi cumprida no tempo de Ezequiel e que não temos mais nenhuma conexão com ela hoje. Mas isso seria contrário ao que a palavra mais segura de profecia declarou. E gostaria agora de chamar sua atenção para o que a inspiração diz. Estes homens do Antigo Testamento falaram de coisas que aconteceram em seu tempo. E Daniel, Isaías e Ezequiel falaram não somente de coisas que eles falaram como verdade presente, mas sua visão se estendeu ao futuro e ao que aconteceria nestes últimos dias. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 419.
Esta citação específica afirma que Ezequiel traz uma mensagem para nós hoje, e que o mínimo que nós, como adventistas do sétimo dia, poderíamos fazer é dar ouvidos às suas advertências. Entretanto, alguém poderia também sugerir que a profecia de Ezequiel 9 é simbólica ou espiritual, e que este evento não é um julgamento que leva a uma morte literal para os membros de Jerusalém hoje. No entanto, estas objeções teriam validade se a inspiração não dissesse o contrário. Agora lemos a seguinte citação: Estudai o 9º capítulo de Ezequiel. Estas palavras se cumprirão literalmente, mas o tempo passa e o povo está adormecido. Eles se recusam a humilhar suas almas e a se converter. Não por muito tempo o Senhor tolerará seu povo, ao qual foram reveladas grandes e importantes verdades, mas que se recusaram a trazer estas verdades para sua vida individual. O tempo é curto. Deus está chamando. Eles ouvirão sua voz? Receberão sua mensagem? Serão convertidos antes que seja tarde demais? Em breve, muito em breve, cada caso será decidido para a eternidade. Manuscript Releases. Volume 1, página 260. A inspiração afirma claramente nesta citação que Ezequiel capítulo 9 será cumprida de forma literal num futuro próximo. Portanto, toda a oposição humana não tem força ou validade a partir daí. Deus está dizendo que haverá uma matança literal na igreja, e que ele não poupará nem virgens, nem homens, nem mulheres, nem mesmo crianças. E embora pareça cruel, devemos simplesmente aceitar o que a Escritura está dizendo. Apesar de sabermos que para Deus esta obra é estranha a seu caráter benevolente. O Senhor sacudirá a semente de seu povo. A citação que acaba de ser lida também pergunta: será que eles ouvirão sua voz? Sim. Será que ouvirão sua mensagem? Isto afirma que Deus não fará nada escondido e que antes que esse juízo aconteça, Deus deve anunciá-lo e avisar seus filhos sobre o que pretende fazer. Logicamente, ele enviará um mensageiro, e é por isso que Malaquias anuncia a chegada do profeta Elias, anunciando o terrível dia de Deus para preparar o povo. No entanto, ele também deve anunciar que esse dia traz uma matança literal às fileiras adventistas, um trabalho que seus anjos realizarão por causa de todas as abominações que estão ocorrendo na Igreja de Deus. A última pergunta que a citação faz é esta: eles serão convertidos antes que seja tarde demais? Uma resposta que só pode ser respondida individualmente. Deus está chamando agora para fazer os preparativos para o dia de sua visita. Agora é o momento de fazer os preparativos que devem ser feitos, estudar cuidadosamente Ezequiel capítulo 9 e compreender o propósito de Deus para a sua vida e ter uma maior compreensão de seu plano solene. Voltaremos agora ao sinal que indica o juízo que em breve virá sobre a cidade. A igreja, Ezequiel 9:3, diz que a glória do templo foi retirada até o portal. Como um sinal de que era necessário trazer o juízo sobre Jerusalém, nessa glória estava a presença de Deus. E até que fosse retirada da cidade, os juízos não podiam ser derramados. É evidente que a visão de Ezequiel 9 é profeticamente para nosso tempo, e que a Jerusalém daquele tempo não é outra senão a igreja que está na terra hoje. Isso é evidente porque não há Jerusalém física hoje. O ato da glória de Deus sendo retirado do templo, de acordo com Ezequiel 9:3, indica que a cidade havia ultrapassado os limites, e Deus estava se apressando para puni-la. No entanto, Deus faz provisões para os justos, não punindo os inocentes que estão suspirando e chorando dentro dela. Deus se retirou do templo e foi até a porta de saída, ou seja, até o limiar, indicando que a presença do próprio Deus não estava mais em seu meio e deixando-a nas mãos dos executores para ser repreendida. Agora, voltando ao nosso tempo, devemos ver se a presença de Deus se retirou de nosso meio como uma igreja. E se já se retirou? Seria uma indicação de que estamos à beira de uma grande calamidade. Para isso, vamos ler a seguinte citação. A igreja está na condição laodiceana. A presença de Deus não está no meio dela. Eventos Finais, página 49.
Disse-me ele então: não vê como eles pretensiosamente encobriam seu depravamento e corrupção do caráter? Como se fez prostituta a cidade fiel? A casa de meu pai é feita casa de comércio, um lugar de onde partiram a presença e glória divinas. Por esse motivo é que há fraqueza e falta de força. Testemunhos Seletos, volume 3, página 179. Sem o Espírito e o poder de Deus, trabalharemos em vão para apresentar a verdade. Recebereis poder 22 de maio. Todas as citações inspiradas afirmam que a presença de Deus não está no meio de sua igreja e que o trabalho de pregar a verdade ao povo não tem seu devido efeito. O Espírito de Deus se retirou de seu povo, portanto, o trabalho com o mundo se torna vão. É evidente que Deus se retirou de sua presença. Portanto, devemos saber onde o Senhor em sentido figurativo está agora. Para isso, veremos a seguinte citação. Apocalipse 3, 20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele, e cearei com ele e ele comigo. Observe que a Escritura diz que Jesus está na porta da igreja de Laodiceia, do lado de fora. Ele está batendo e, pela lógica, ninguém bate em uma porta de dentro para fora. Isto indica que o lugar da localização de Cristo está atualmente fora da igreja. Porém, se Jesus está fora, então quem está sendo adorado dentro de suas portas? Algo indica que estamos na iminência do juízo de Deus sobre ela. A palavra Laodiceia significa o povo do juízo. Uma igreja que receberá juízo por sua rebelião, mas creio que concordamos que esta última igreja representa o povo adventista, uma igreja que anuncia que a hora de seu juízo chegou. Portanto, devemos esforçar-nos para ser selados a fim de sermos encontrados entre aqueles que devem escapar desta calamidade. Agora, você vai ouvir a voz de Jesus chamando-o para comer do pão espiritual que ele trouxe à sua porta? Essa ceia espiritual tem como propósito dar vida ao laodiceano, prestes a morrer, que agoniza dentro de suas portas? Se não despertarmos agora, pode ser que durmamos para sempre.